Abra sua Bíblia no texto do livro de Jonas. Vamos ler a palavra? Quem já leu o livro de Jonas todo? Levanta a mão, gostaria de ver. Livro de Jonas, parabéns, graças a Deus, né? Maravilha. Livro de Jonas, o profeta Fujão, esse homem de Deus traz alguns ensinamentos preciosos para nós. Eu quero ler o texto na versão que vai estar aqui no telão também, para você acompanhar, que é a versão da Bíblia King James, e você pode acompanhar o capítulo 1 de Jonas, aí na sua Bíblia. Palavra de Yahvé que veio a Ioná ben Amitai, Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo. Descendo para a cidade de Apô, de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Contudo, Yahvé fez soprar um vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e tendo se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde e lancemos sortes para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por que culpa que tens nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu e qual a tua ocupação? De onde vens e qual é a tua terra? A que povo pertence tu? E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu e temo a Yahvé Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revolto, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhes aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram a Yahvé nestes termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixes morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e lhe fazendo votos. Entre mentes, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração também nesta manhã. Tenho certeza que esse texto é um texto muito conhecido de cada um dos irmãos, e eu gostaria que nesta manhã nós pudéssemos compartilhar um pouquinho na pergunta: qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Você como crente em Jesus, você como servo de Deus, qual tem sido a sua missão? Via de regra, nós temos no cinema brasileiro e internacional alguns filmes, né? E dentre esses filmes, há um que tem por título Missão Impossível. Certamente, talvez todos já tenham visto algum desses filmes, desta série, né, de filmes,
onde a missão é quase impossível, porque sempre ele consegue realizar a missão. E apesar do filme ter o nome de Missão Impossível, ele sempre executa a missão. Isso nos dá uma ideia interessante, é que apesar de às vezes acharmos que estamos numa missão impossível, sempre haverá uma maneira de realizarmos aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Porque na verdade, meus irmãos e irmãs, há uma missão na nossa vida também. Quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor nos trouxe à sua presença, nos chamou com santa vocação, nós então passamos a viver, ou deveríamos passar a viver, para o seu inteiro agrado, para cumprir a vontade ou aquilo que Ele determinou para a nossa vida. Só que, infelizmente, os dias de hoje, onde estamos tão atarefados, onde o corre-corre do dia a dia é tão grande, onde nós estamos preocupados em ter e possuir, onde estamos preocupados com o que vamos comer, beber, vestir, quando estamos muito preocupados com o que vamos deixar de legado para os nossos filhos, para os netos, e então nós nos esforçamos, trabalhamos de sol a sol, para poder deixar alguma coisa. E eu tenho ainda um casal de amigos, e que eles têm uma filosofia entre eles. Eles dizem, nós não vamos deixar nada para os nossos filhos. Nada, absolutamente nada. O que nós temos, vamos torrar tudo enquanto nós estamos aqui. Mas vou dar para eles a melhor educação que eu puder dar, vou pagar para eles os melhores cursos que eu puder pagar, vou ensiná-los a ganhar o sustento deles da forma que eu puder ensinar, mas eles terão que correr atrás do seu próprio sustento, de ter as suas próprias coisas. Talvez você possa pensar, mas que pai e mãe ruim, né? Mas de certa forma, eles não estão tão errados assim. Não estou falando que você tem que fazer isso com os seus filhos, tá bom? Por favor. Mas estou dizendo que nós precisamos ensinar a criança no caminho. Ensinar no caminho é ensinar fazendo, é ensinar praticando, é ensinar sendo homens e mulheres de bem, é ensinar a ser homens e mulheres trabalhadores, que possam saber guardar, poupar, fazer tudo isso, mas que cada um tenha de si o cuidado de buscar o seu próprio sustento. É claro que um pai e uma mãe jamais vai desamparar o seu filho, mas a ideia desse casal de amigos é que eles vão, pelo menos, incentivar os seus filhos a eles mesmos poderem correr atrás dos seus ideais. Porque, infelizmente, também é muito comum nós vermos filhos, meu pai me dá tudo, minha mãe me dá tudo, e você pega lá um filho com 18, 19 anos, que às vezes não sabe fritar um ovo. Não é verdade? Porque os pais cuidaram como se fosse um bebelô e aí não ensinaram a fazer coisa alguma. Então isso também é ruim, você não está também educando quando faz desta forma. Então é preciso pensarmos que o Senhor nos criou com o desejo que nós possamos viver uma vida com propósito. Há um propósito na nossa vida, nós fomos criados por Deus para um propósito definido. Sabe? E Deus tem esse propósito que é uma missão na vida de cada um de nós. E nós precisamos viver e experimentar da missão que Deus confiou para nós. Pastor, mas eu não sei qual é a minha missão na igreja. Bem, você precisa buscar do Senhor. Mas uma coisa nós sabemos, todos nós quando fomos chamados pelo Senhor, isto é, quando nós fomos convertidos pelo Espírito Santo, chamados através da vocação eficaz, que é aquele chamado no nosso coração para servir e adorar a Deus, quando você foi chamado, você recebeu de cara um dom, que é o dom da evangelização. Pastor, mas eu não sei falar nada. Mas quem disse para evangelizar precisa só falar? Não, você foi colocado e capacitado por Deus para falar para as pessoas ou demonstrar para as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. Porque geralmente, quando Deus chama alguém, Ele transforma a nossa vida, não é verdade? Mudou alguma coisa da sua vida. Até mesmo aqueles que nasceram no lar cristão, no lar evangélico, há um momento em que tem um start na nossa vida, em que a gente deixa de viver, de ir para a igreja, simplesmente, não é, pela fé dos nossos pais, para poder dizer assim, olha, eu realmente creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Alguma coisa muda na vida de cada um de nós. E é essa transformação, é esta metamorfose que nós precisamos demonstrar e falar para as pessoas.
dia a dia, como Deus tem te abençoado? O que Deus tem feito por você? Estas coisas conta a homens fiéis, também idôneos, não é isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo? Então, fale aquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas uma grande parte das pessoas, muitas vezes não sabe nem por que está na igreja. Grande parte das pessoas não sabe nem o que está fazendo, sabe? Vem para a igreja, mas vem na turba, né? Na multidão, sabe? Há um hino do grupo Prisma que eu gosto muito: a turba se comprime para ver o Galileu ali passar. É uma canção para fazer cantata, mas é isso mesmo. A Bíblia diz que a multidão oprimia e comprimia Jesus o tempo todo. Mas Jesus falou que a maioria daqueles estavam ali por causa de quê? Por causa do pão que perece, interesses pessoais. Eu tenho que receber minha bênção. Eu tenho que comer, eu tenho que encher minha barriga. E tem muita gente que às vezes está dentro das igrejas hoje, porque a igreja é um local onde nós ajudamos uns aos outros. A igreja é um local onde você se importa se o irmão está doente ou não. Se for preciso, a gente faz uma vaquinha e inteira para comprar um remédio. A gente der uma cesta básica. Então, é bom ficar num grupo como esse, né? Mas nós precisamos estar aqui, não por causa do pão que perece, mas porque tenhamos a certeza da missão que Deus confiou a cada um de nós. Deus deu uma missão urgente para Jonas. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem a história de Jonas. Mas eu acho muito interessante, e já falei isso aqui alguma vez, né, tenho certeza disso, que me lembro, que Jonas, o livro dele demonstra uma coisa muito triste para nós, que todo ser criado e todas as coisas criadas, não só criaturas, mas todas as coisas criadas por Deus, toda a criação obedece a Deus, menos o tal do homem. Se você ler o livro de Jonas todos com cuidado, você vai perceber isso. O vento obedece, o mar obedece, o ímpio que não tem Jesus obedece, sabe? Tudo obedece, ó. O verme obedece, um peixe obedece. Se você ler o livro, você vai ver isso, né? O peixe obedeceu a Deus 2 vezes. O sol castigou a planta, aquela boboreira lá em cima de Jonas, obedeceu. O vento calmoso oriental, Deus mandou o vento lá castigar o rosto, a muleira de Jonas. O vento obedece. O único ser que desobedece a Deus é o ser homem. E principalmente aqueles que conhecem a Deus. Pode observar. Nós desobedecemos a Deus, então Deus deu uma ordem, uma missão para Jonas. E a missão era urgente, era para pregar numa grande cidade de Nínive, aquela cidade morada de ninos, aquele lugar que viviam numa malignidade. Olha só, o pecado daquele povo subiu até o céu. Era uma cidade perniciosa. Será que é muito diferente dos nossos dias hoje? Será que hoje também nós estamos vivendo uma Nínive, sabe, no nosso Brasil, no nosso mundo? As coisas estão tão difíceis, pais contra filho, filho contra pais, pessoas jovens, crianças, violentadas aí à torta e à direita, não é? Todo momento, se você ficar vendo o jornal, você fica deprimido. Se você assistir os jornais aí de algumas emissoras de TV, você cai em depressão. Você não vai querer mais sair de casa, entra em síndrome do pânico, porque as coisas estão tão difíceis, sabe? A violência, a malignidade do coração das pessoas não era diferente no tempo lá em Nínive, não era diferente em Sodoma e Gomorra, tal como Deus também destruiu. Por isso, meus irmãos e irmãs, a missão de Jonas não era fácil. A nossa missão também não é fácil. A sua missão não é fácil. A missão que nós precisamos fazer para o Senhor não é uma missão fácil. Nínive estava caindo em declínio. A nossa nação também está caindo em declínio. Mas aquela nação poderia ter voltado forte, fortificada. Aquela nação poderia viver experiências maravilhosas na presença do Senhor. Mas o que acontece é que aquela nação, ela não tinha nada que fizesse ou ninguém que pudesse pregar uma mensagem de arrependimento. E aquele que Deus escolheu resolveu fugir. Olha só,
haveria de ter uma missão, e aquele que Deus escolheu para esta missão resolveu fugir. Quantas vezes, meus irmãos, também nós estamos fugindo? Deus mandou que Jonas pregasse para inimigos, olha só, Deus mandou que Jonas pregasse para pessoas más, e aquele homem precisava obedecer. Alguém que tinha tudo para se enganjar numa missão dada por Deus, era Jonas, mas ele não acreditava na missão. Jonas resolveu fugir, sabe por quê? Porque Deus mandou ele pregar que iria destruir, mas na mensagem de destruição havia uma cláusula importante: se não se arrependerem, se não mudarem de vida. E Jonas não quis ir lá pregar, porque Jonas sabia que Deus era Deus misericordioso. Jonas sabia que se ele pregasse e o povo se arrependesse, Deus não iria destruir. E você que já leu o livro de Jonas sabe que Jonas, depois ele vai lá, ele prega, contrariado, revoltado da vida, mas ele prega. Ele prega. E sabe o que ele faz depois que ele acaba de pregar? Sobe na montanha mais longe possível, né? E fica lá vendo, esperando a hora que vai cair a chuva de pedra, a saraiva de fogo, porque Deus disse que iria destruir. E Jonas fica lá esperando, agora vai cair fogo do céu, porque Deus mandou dizer que vai destruir. E a coisa não acontece, e Jonas fica irado, porque Jonas queria que a missão fosse da maneira que ele queria, e não a missão da forma que Deus queria. Meu irmão e minha irmã, nós também recebemos uma missão, seja lá no sul da Espanha, seja na Groenlândia, seja aonde você estiver, seja na sua casa, seja com a sua família, seja com o seu vizinho, com a sua vizinha, Deus te deu também uma missão de pregar o Evangelho. Ontem nós tivemos a presença do secretário executivo da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Ele esteve conosco lá no acampamento, no trabalho da UPH, e foi muito bom. E ele contou várias histórias das missões que a IPB tem feito pelo mundo afora. Missão no Iraque, missão lá na Bósnia, missão no Afeganistão, em tantos outros lugares. A IPB, irmãos, está em 45 países, com missionários, famílias de missionários trabalhando, porque há uma missão urgente. Qual é a sua missão? A primeira coisa que eu queria que você gravasse no seu coração é que não dá para a gente fugir da missão. Não fuja da missão. Deus te deu uma missão, então não vale a pena fugir de Deus. Lembra do Salmo 139? Quando Davi diz o quê? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Mas se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Não há lugar onde a presença de Deus não esteja. Então, para que fugir? Não vale a pena fugir. Isso porque não é possível fugir. Não é um bom negócio fugir. De Deus não se foge. Mas para Deus, a gente tem que correr para Ele. Ao invés de correr dele, como fez Jonas, como tentou fazer Jonas. Imagina, 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. E o milagre maior não foi acalmar a tempestade. O milagre maior não foi o fato do peixe ter engolido. O milagre maior foi o fato de ele ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e os ácidos gástricos não ter devorado a pele, a carne dele. Olha o milagre. Ah, pastor, isso é alegoria. Tem muita gente que acha que o livro de Jonas é uma alegoria. Isto é, não foi verdade, não foi uma história. Ah, meus irmãos, mas eu creio que foi uma história verdadeira. Porque você vai encontrar no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus falando disso. Então é verdade que aconteceu isso com Jonas, porque Deus quis mostrar que há uma missão. Agora lembre-se de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Se Deus te chamou e colocou você com uma missão, Ele é quem vai bancar a sua missão. É Ele quem vai sustentar você nesta missão. É Ele quem vai dar a você a condição para realizar a obra que Ele escolheu. É Deus quem nos escolhe. João 15,16, né?
não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que você vá e dê fruto. Então, melhor é viver servindo a Deus. Não podemos viver simplesmente como um ateu, ou viver como um cristão que está fugindo de Deus. Aí então é melhor ser ateu do que ser um crente, dizer que serve ao Senhor, dizer que tem Jesus e viver fugindo da obra de Deus. Irmãos, precisamos abraçar esta obra. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente pede para Deus, sabe? Senhor, eu estou pronto para fazer o que o Senhor quer. Está nada. Muitas vezes a gente está pronto para falar, sabe? Precisamos pensar na missão que Deus colocou nas nossas mãos. O navio começou a chacoalhar, o navio já ia afundar, mas lembre-se, não é possível fugir da presença de Deus. Saiba, meu irmão e minha irmã, que Deus tem te chamado também. Muitas vezes, as portas se fecham, porque nós estamos fugindo da presença de Deus. Muitas vezes, aquela bênção que você está pedindo não vem, porque você não está cumprindo a missão que Deus confiou nas suas mãos. Queremos receber as bênçãos de Deus, mas não queremos fazer aquilo que Deus quer que façamos, que é a obra dele, neste lugar, ou em qualquer outro lugar que Deus, o Senhor, nos colocar. Então, vale a pena servir ao Senhor. Então, observe, meu irmão e minha irmã, Jonas estava dormindo, enquanto o barco naufragava. Não estava, como diz a nossa gíria popular, nem aí para a paçoca. Estava lá, dormindo, roncando, babando, no porão do navio, escondidinho, e o barco lá quase afundando. Ele era um dos candidatos a morrer também, evidentemente. Mas ele não estava preocupado com isso, por quê? Porque ele estava fugindo da responsabilidade que ele sabia que tinha na presença do Senhor. Quantas pessoas, meus irmãos, quantos de nós não estamos hoje no mesmo lugar em que estava Jonas? Quantos de nós não queremos envolvimento na missão? Quantos de nós olhamos a missão da igreja e passamos de largo? Quantos de nós estamos na igreja, mas fazemos como aquelas pessoas, sacerdote, o levita, que passou e viu aquela pessoa prostrada na beira do caminho e nem se deu conta e nem quis fazer nada. Mas ao invés disso, nós precisamos ser como aquele samaritano, que quando passou, viu, se compadeceu, ajudou, colaborou com a missão. Nós precisamos contribuir. Observe que nos versículos 5 e 6, Jonas confessa o seu pecado, mas ele não acredita mais em Deus. Ele não acreditava mais. Jonas estava ali agora pensando assim, não tem mais jeito, sabe, não tem mais jeito. Mas saiba que se Deus te deu a missão, meu irmão e minha irmã, é preciso que nós realizemos a missão. Na casa do Senhor, na SAF, sabe, o nosso Deus reconhece, sabe, que nós temos problemas, temos lutas, adversidades, mas que nós precisamos ter a disposição. Porque quando o povo tem coragem para confessar que a culpa é nossa, quando nós temos coragem para reconhecer que a responsabilidade é nossa, então o mundo vai conhecer a Deus através de nós. Então as pessoas vão conhecer a Jesus através de nós. Jonas reconheceu que ele era parte do problema. Olha só, é só vocês me lançarem no mar que acabou o problema de vocês. Vocês vão seguir tranquilo lá para o porto, vão conseguir fazer o que tem que fazer. É só vocês me lançarem no mar. Precisamos reconhecer que nós somos parte desse corpo. Precisamos reconhecer que nós somos parte, envolvidos, para solucionar os problemas da igreja. A segunda coisa importante é aprendermos a lidar com as nossas crises. Precisamos aprender a lidar com as nossas crises. Jonas fugiu porque ele estava cheio de crise. Cheio de crise. Ele foge porque ele não entendeu o que Deus estava fazendo. Muitas vezes nós também no momento de crise não estamos conseguindo entender o propósito de Deus para a nossa vida. Todos nós já enfrentamos crises. Todos nós enfrentamos algum tipo de crise. Passar por crises faz parte da vida humana, da existência humana. Agora, como você vai lidar, o que você vai fazer nos momentos de crise é que pode fazer toda a diferença.
Sabe por quê? Porque as nossas crises, elas nos levam para mais perto de Deus. Não é na crise que você ora mais? Não é na crise que você clama mais? Não é na crise que você se humilha e pede ajuda? É geralmente assim. Porque quando está tudo bem, a tendência de nós afrouxarmos, abaixarmos a guarda é muito grande. Mas são nos momentos de dor, de tristeza, de crise, sabe, de angústia, que nós clamamos ao Senhor. A crise de Jonas era uma crise na confiança da missão. Mas nós precisamos entender que quem fez a promessa é fiel, sabe? O Senhor mandou. E se Ele mandou você trabalhar na Igreja Presbiteriana Central, trabalhe. Se Ele trouxe você para cá e colocou você aqui com uma missão de trabalhar no pequeno grupo, na SAF, na UPH, na UPA, na mocidade, trabalhe. O que nós não podemos, irmãos, é ficar à deriva dentro da igreja. Nós não podemos, porque há uma missão a ser realizada, há uma missão a ser feita, e Deus confiou essa missão nas nossas mãos. Hoje, nós precisamos pensar, sabe, será que vale a pena só frequentar a igreja, ou vale a pena trabalhar na igreja? Porque frequentar é fácil, irmãos, a gente vem, senta, desfruta do que tem para absorver e vai embora, e volta na semana que vem. Eu, quando trabalhava de carteira assinada, trabalhei muitos anos de carteira assinada, né? E trabalhava em algumas empresas, sou técnico em eletrônica, e eu tinha um pensamento antigamente que era errado, hoje eu sei que era errado, né? Mas eu pensava o seguinte: olha, o meu compromisso com a minha empresa é quando eu bato o cartão de manhã, até a hora que eu bato o cartão à tarde, para sair embora. Quando eu saía, bati o cartão, eu não queria saber se a empresa ia pegar fogo, não queria saber se ela ia ficar no mesmo lugar, eu só queria saber que eu ia para casa. Desvinculava totalmente daquela empresa. Era errado. Por quê? Porque se aquela empresa deixasse de existir, quem ia ficar desempregado? Era eu. Então eu não tinha só um compromisso durante as 8 horas de trabalho. Eu tinha também um compromisso de pensar no que eu ia fazer no dia seguinte, na empresa, de como ia ser o meu dia no dia seguinte. E muitas vezes estamos fazendo isso dentro da igreja. Quando nós não entendemos a missão, quando nós não aprendemos a lidar com as nossas crises, a gente vira mero espectador na igreja. A gente vem, senta no banco, recebe e vai embora. Pronto, está maravilhoso. E aí na semana que vem, no domingo, você vai de novo pensar na igreja. Mas nós precisamos pensar na obra de Deus o tempo todo. Pensar na casa do Senhor o tempo todo. Pensar no como eu posso ajudar na obra dEle o tempo todo. Então, quando Deus para de ser o centro da nossa vida, a oração, ela passa a ser só mais um recurso adicional. Porque quando Deus é o centro da nossa vida, você vai pedir tudo para Ele, e você vai entender que tudo vem dEle. Mas quando Deus não é mais o centro da nossa vida, então a oração, você ora se der, você trabalha se der, você faz a obra dele se der, porque é mais uma coisa que você vai fazer. Mas nós precisamos entender que a missão é preciso ser feita de maneira realmente a agradar a Deus. Então esse profeta era um profeta ausente de oração. Jonas era um homem que não estava buscando ao Senhor. Você tem buscado a Deus? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. O quanto você tem buscado a Deus? Porque Deus não desiste de você. Essa é a terceira coisa que eu quero que você grave no seu coração. Deus não desiste de você. Deus deu uma missão para você. E a não ser que Ele mesmo mude a missão, é você quem precisa realizar a missão. E o apóstolo Paulo, quando ele completa falando sobre isso, ele diz que cada membro do corpo tem uma função determinada e específica. Então eu e você temos funções que outro não pode fazer. Até faria, mas não vai fazer como você faria. Pense nisso, não é? Imagina a pessoa que não tem mão. Já viu pessoas que não têm mãos? Ou que nascem já sem braços? Aprende a fazer tudo com as pernas, com os pés. Né? Você já deve ter visto na televisão, descasca uma laranja, faz tudo com os pés.
Aprendeu. Mas faz igual, como se ele tivesse mãos? Não. Mas ele vai fazer. Na obra do Senhor não é diferente. Deus deu uma função e uma missão para cada um de nós. Se você não fizer a sua parte, Deus vai levantar outro para fazer, mas jamais irá fazer como você faria. Então nós precisamos abraçar a nossa missão, porque Deus não desiste. Deus diz: você fugiu de mim, mas o meu amor não fugiu de você. Jeremias 31, 3. Muitas vezes nós fugimos de Deus. Não fugimos como Jonas para Tarsis, não é? Mas fugimos de fazer a obra, de falar não em todo momento. Não posso, não vou, não quero, tenho meus projetos pessoais. O ano que vem não vou fazer nada na igreja, porque tem meus projetos pessoais, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu fico muito preocupado, irmãos, porque se Deus também resolver falar assim: olha, ano que vem eu não vou ter tempo não, tá, Juvenil, para te abençoar. Você fica sozinho ano que vem, 2023, vou te deixar um pouco sozinho, que eu vou cuidar só do Franklin. Imagina se Deus começasse a fazer isso na nossa vida também. Porque nós queremos buscar os nossos interesses pessoais. Lembra lá o que estava acontecendo com a reconstrução de Jerusalém e do templo em Jerusalém, lá nos tempos de Neemias, nos tempos de Zorobabel, nos tempos lá de Esdras? O que Deus falou através do profeta Ageu naquele tempo? Acaso é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Por que Deus falou isso através de Ageu? Porque o povo estava preocupado apenas com os seus próprios interesses. Eu não vou servir a Deus esse ano, eu vou me distanciar um pouco, eu só vou vir aqui no domingo à noite, eu só vou vir na terça-feira, porque eu tenho meus projetos pessoais. Não é errado ter projetos pessoais, mas desde que esses projetos pessoais estejam debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Consulte o Senhor para os seus projetos pessoais. Quando são coisas pessoais, a gente não consulta o Senhor não, né? Vai fazendo. Não, Deus, eu planejei agora sim, Senhor, e vai ser desta forma, Deus, sabe? Mas nós precisamos pensar que tem uma missão a ser cumprida. Embora parecia que Jonas tinha desistido de Deus, e a realidade é essa, né? Jonas estava fugindo, mas Deus disse: eu não desisto de você, sabe? Deus está começando uma nova história na nossa igreja, uma nova história. Deixa o que passou lá para trás, sabe? O apóstolo Paulo ensina assim, não ensina? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então é preciso ver o novo de Deus para nós. E o novo de Deus não é plantar bananeira, não é fazer coisa mirabolante, não. É servir com dedicação, é fazer a vontade dEle. Observe que Jonas não orou em nenhum momento da missão. Ele não ora, pelo contrário, ele fica bravo, ele esbraveja com o Senhor. Está vendo? Eu sabia que o Senhor não ia fazer. Olha aí, ó. Eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia. Por isso que eu não queria pregar, sabe? Jonas não frequentava a reunião de oração. Tem crente, né, que não ora nem em casa, não busca a Deus. E aí é claro que esses crentes não vão trabalhar na missão mesmo, não vão trabalhar na obra do Senhor. Se você está angustiado aí com essas palavras, é sinal, meu irmão, que você está vivo. A angústia é um sinal que a sua alma precisa de alguma coisa, precisa de alguma mudança. Deixa o Espírito Santo realmente incomodar você, sabe? Deixa o Espírito Santo incomodar você. Jonas experimentou ali o poder da ressurreição. Sabia disso? Porque ele estava no ventre de um peixe, 3 dias e 3 noites. E ele clamou lá do abismo onde ele estava. Ele clamou. E Deus, diz a Bíblia, que Deus ouviu o seu clamor e deu ordem para o peixe para vomitar Jonas. Aonde? Em Tarsis? Não, lá em Nínive, lá na praia, lá onde ele tinha que pregar. Ele não queria ir não, Deus providenciou o transporte. Irmãos, quando a gente não quer fazer, Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. Então é melhor fazer por obediência, é melhor fazer por amor, é melhor fazer desejando fazer a vontade do Pai. Sabe, a dificuldade, muitas vezes o silêncio de Deus. Imagina, 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, Deus não falou nada, ó, Deus mudo. E Jonas clamando: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Onde eu estou, Senhor? E aí Deus só faz o quê? O peixe vomitar ele lá. Deus não falou nada. Olha.
Uma viagem de 5 estrelas para o abismo, olha só. Para a morte, sabe? E aí Jonas simplesmente ora nesse momento. Mas até então ele não tinha orado. Deus dá uma missão e você não está nem aí. Meus irmãos, nós precisamos buscar o Senhor. A oração é a única resposta suficiente, sabe, para uma crise. A única resposta é a oração. E aí Deus diz, olha, eu não vou desperdiçar aí essa chance. Não, eu vou usar você mesmo, não tem jeito não. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, é você que eu quero, meu irmão ou minha irmã. Deus chamou você. Coloca o seu nome, sabe? Coloca o seu nome, Senhor, eis-me aqui, Robson, envia-me a mim, fala através de mim, me usa na tua igreja. Eu não sei como, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, mas me mostra, porque eu estou pronto. Estou pronto. Deus não usa só capacitados, não é? Mas capacita também os chamados, os escolhidos. Deus pode nos capacitar. E por último, irmãos, mas não menos importante, que você possa deixar Deus completar a sua obra na sua vida. Deixa Deus completar a sua obra. Não atrapalhe o que Deus quer fazer na sua vida. Jonas tentou atrapalhar. Às vezes nós estamos assim, queremos atrapalhar Deus ao invés de ajudar. Sabe? Você se lembra o que Deus falou na sua palavra a respeito de Jesus? Que ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. E como ovelha muda ele não abriu a sua boca. Sabe? E estava lá, as pessoas maltratando Jesus, e ele dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos e irmãs, é tempo de orarmos pela missão. É tempo de orarmos pela restauração da Igreja Presbiteriana Central. É tempo de orarmos pela restauração da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pedir para Deus derramar sobre nós a sua graça. Mas Jonas, depois que ora, sabe o que ele faz? Deus joga ele lá em Nínive, e aí ele prega, e ele volta de novo para a mesma condição de frieza espiritual. Olha só, Deus mostra para ele, Deus dá uma viagem para ele, para o abismo, para ele poder se arrepender. Aí ele começa a orar, ele busca a Deus, Deus o abençoa, traz de volta, ele prega, vai para a montanha, senta e volta aquela frieza no coração dele de novo. Agora eu vou ver o que Deus vai fazer. Sabe? Não, irmãos. O pior sermão é pregado ao maior número de conversões da história. Foi Nínive. Um sermão duro, um sermão que aquele profeta não queria pregar, mas ele pregou e o povo foi convertido por Deus naquele tempo. Meus irmãos e irmãs, Deus vai usar você apesar de você. Lembre-se disso. Deus pode usar você apesar de você. Isto é, independente da sua vontade, do seu querer, da sua condição física, econômica, independente de você ter instrução ou não tem, se você teve faculdade ou não tem nem o primeiro grau, não sabe nem ler e escrever, Deus pode usar e vai usar na missão dEle, porque Ele tem um chamado para cada um de nós. No capítulo 4, Jonas ficou tão descontente, muita gente às vezes desiste, muita gente desiste. Às vezes machucado, eu tentei fazer a obra, ninguém apoiou. Isso acontece muitas vezes na igreja. Marquei aquela reunião da UPH e não veio ninguém. Marquei aquela reunião da SAF, as mulheres não querem, não vão e tal. Quantas vezes a gente se frustra, né? Com alguma coisa na igreja. Meus irmãos, se Deus se frustrasse as tantas vezes que nós desviamos do caminho, se Deus se frustrasse conosco as tantas vezes que nós desistimos, há uma urgência, coloque isso no seu coração. Há uma urgência na pregação do Evangelho. Há uma urgência na missão na Igreja Presbiteriana Central. Eu e você precisamos ser instrumentos de Deus para sermos usados pelo Senhor. Coloque o reino de Deus por prioridade na sua vida e não os seus projetos pessoais. E você vai ver que os seus projetos pessoais serão alcançados,
Porque é isso que é a promessa de Deus para nós. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e assim todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus tem tudo para acrescentar na sua vida, mas Deus quer que você o ame em espírito e em verdade. Deus quer que você se coloque à sua inteira disposição. Então esta é a missão que Deus tem para Campos dos Goitacazes, para a igreja presbiteriana aqui, para as demais igrejas também. A missão de proclamar o evangelho, a missão de falar ao mundo que há pecado no meio do povo e que é preciso arrependimento. Então, você coloca o seu nome dizendo: Senhor, abra o meu coração para a cura, cura a minha visão espiritual, cura a minha cegueira espiritual. Abra o meu coração, Deus, abra o meu amor para o mundo, para que de fato eu possa fazer aquilo que agrada ao Senhor. Quando fugimos da missão, nós vivemos então sem paixão evangelística. Quando se foge da missão, o coração esfria, vivemos amargos, vivemos críticos demais, não é assim? Voltados para esta terra e não para a visão do reino. Mas se você tiver a visão de Deus no seu coração, nada vai atrapalhar você de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe então, meu irmão e minha irmã. E eu quero finalizar repetindo a pergunta: qual é a sua missão? O que Deus quer de você? Cumpra o propósito para o qual você foi chamado ou chamada por Deus para fazer. Amém? Amém ou não amém? Deus abençoe a nossa vida neste dia, em nome de Jesus. Nós vamos orar, lembrando que à noite estaremos juntos aqui, se Deus quiser, não é? Com mais um culto de adoração ao Senhor. Então, que você possa convidar uma pessoa, convide, faça a missão, sabe? Convide um vizinho seu, convide um familiar seu, convide seu esposo, sua esposa, talvez não crente, ou que não está vindo, convide. Vamos para a casa do Senhor hoje, vamos louvar a Deus, um tempo de adoração ao Senhor, para buscar o Senhor enquanto você pode achar, para invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, Pai, por essa manhã, por esse culto que podemos prestar em Teu nome, ó Deus, na Tua presença. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor nos faça, ó Deus, entender a missão que o Senhor tem para cada um de nós. O desejo, ó Deus, do meu coração, é ver esta igreja, Pai, crescendo para a glória do Teu nome. Mas para isso, ó Deus, é preciso que cada um de nós estejamos empenhados em cumprir a missão que o Senhor já predeterminou para cada um. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Motiva o nosso coração nesta manhã para fazer a obra do Senhor neste lugar. Abençoa cada um de nós, leva o Teu povo em segurança, em paz, cada um ao seu lar, ó Deus, e que esse domingo seja um domingo abençoador para cada um de nós. Assim oramos agradecidos, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e bendito Pai, as consolações, a comunhão e a unção do Espírito Santo do Senhor, repousem, irmãos e irmãs, sobre cada um de vós, e convosco permaneça, não somente hoje, mas por todo sempre e sempre. Amém e amém.